E aí, Overflow, estamos aqui, nós, meninas. Hoje a gente vai estar falando sobre o poder da influência, né? Estamos com essas maravilhosas aqui. Lulu vai dar o direcionamento, né? Tudo certinho. E é isso. Primeiro, acho que seria legal a gente começar, né, com uma breve apresentação para o pessoal saber um pouco sobre a gente. Vou começar por mim. Eu sou a Luíse Dias e faço parte aqui da Quadrangular Oeste, faço parte da liderança aqui da casa e estou com muitas expectativas por tudo que a gente vai viver aqui, que a gente vai falar durante esse podcast, né? E quero abrir também para as meninas elas estarem se apresentando, falando um pouquinho delas, do que elas fazem nas suas igrejas locais. Vou começar pela Gi. Meu nome é Giovana Silveira, eu sou líder de jovens na Quadrangular Silvana e marqueteira também, né? Fora da questão da igreja e tal. Dentro também, na verdade. Em todos os lugares. Tudo que dá pra fazer marketing eu tô. E tô muito animada, vai ser um prazer conversar com vocês. Na frente das câmeras agora, né? Muito bom, obrigada, Gi. E você, pastora Ana? Então, gente, sou a Ana, sou casada, né? Falar um pouco sobre mim, né? Sou casada, sou pastora junto com o pastor Pablo da Quadrangular Oeste. Tô agora no meio do marketing. Caí de surpresa lá, tô amando, né? Fora da igreja, dentro da igreja ainda não tô exercendo isso, não. Pula. E sou líder de mulheres também na Quadrangular Oeste. E é isso. Mas... Oi, gente, meu nome é Rafaela Fernanda, também sou da Quadrangular Oeste, ajudo na liderança e hoje também estou com muita expectativa para o que a gente vai falar aqui. E é isso. Muito bom, meninas, obrigada. E a gente aqui hoje temos 3 perfis, né, um pouco diferentes. Temos a Rafinha, que é a Rafaela, como ela gosta, né? Temos a Rafaela. Temos a Rafaela, que é uma adolescência, né, vivendo sua vida cristã na adolescência, no ambiente escolar e tudo mais, né? E tudo que um adolescente vive. E temos a Gi, que também está na sua juventude ali, né? Na sua fase solteira com Jesus. Melhor fase. Muito bom. Verdade. E a pastora Ana, que hoje, né, pastoreia uma igreja junto com o pastor Pablo, casada, e com os seus desafios de uma jovem adulta, com seus 20 e poucos. E hoje a gente tem algumas, né, perguntas dentro desse tema de posicionamento, de influência, de como a gente pode se portar, né, nos ambientes que a gente está inserido na sociedade, no nosso trabalho, na nossa igreja, como comunidade. Vou começar fazendo uma pergunta para vocês, né, para a gente começar aqui nesse tema sobre a influência, que é como você percebeu que você tinha influência na vida das pessoas ao seu redor, assim? Como foi para você? Como você percebeu isso? Então, eu lembro quando eu me converti, eu tinha 15 anos e aí eu tinha amigos onde a gente era meio doido. E aí, quando eu me converti, eu já percebi ali também que eles estavam me observando a partir do momento que eu me converti no domingo e aí, na segunda-feira, eu senti que eu precisava parar com algumas coisas. E eu senti vontade de parar de falar palavrão. E aí eu lembro que eu não falei pra ninguém que eu ia parar de falar palavrão. Eu só simplesmente quis tentar parar. Que, né, não foi rápido. E aí, quando eu parei de falar, simplesmente só parei, todo mundo já falou, ué, o que tá acontecendo com você? Por que você não tá falando? Aí eu, não. Ei, agora virou crente? E aí eu percebi naquele momento que eu já estava sendo observada, né? Então, esse foi um dos momentos que eu já percebi que algo já estava sendo observado em mim. E tem mil outras histórias, mas essa foi, assim, a primeira que eu percebi. Sim. E você, Gi? Cara, eu acho que foi uma vez, eu tava vivendo normal, né? Já depois de ter me reconciliado com Cristo, aquela coisa toda. E aí uma amiga minha, muito próxima, mas não próxima a ponto de conviver comigo. Ela é próxima de coração, assim, a gente sempre está com contato. Enfim, ela chegou e me pediu para orar. Aí eu assim, hã?
Aí ela, não, porque eu vejo você e tal, como tudo que você tem construído. E eu falei assim, caramba, tipo, realmente as pessoas prestam atenção no que a gente tá fazendo, né? A partir do momento em que a gente se posiciona por Cristo, os olhos se voltam pra gente. Muito bom. E você, Rafa, na sua adolescência, e como você percebeu, né, que você tinha uma certa influência na vida das pessoas? Então, lá na escola, né, todo mundo já sabia que eu era cristã, até porque pelo que eu postava e pelo que eu dizia, né? Sendo que eu sempre não, né? Antigamente eu via muito no, tipo assim, tô nem aí, entendeu? Fazia o que tivesse que fazer, mas todo mundo sabia que eu era cristã. E eu lembro que tinha uma vez que um menino, acho que pisou no meu pé, ou me esbarrou, e aí eu comecei, tipo, a falar muita besteira pra ele, comecei a brigar muito com ele por nada. Devia estar meio maluca, estressada, assim. Aí eu lembro que, tipo, na mesma hora o menino da minha sala virou e falou assim, caramba, tu fez isso? Tipo assim, tu não era da igreja? Não naquela frase, tu é crente, mas, tipo assim, me confrontando mesmo. Tipo assim, pô, tu posta as coisas, diz que é da igreja, mas aqui na escola tu tá maltratando o garoto porque ele pisou no teu pé. E aí, na mesma hora, eu pensei, realmente, as pessoas percebem, e não só por perceber, né? Porque as pessoas, hoje em dia, né, se mascaram também. Às vezes, o que eu tô falando aqui, o que você tá vendo, não é o que realmente a pessoa vive. Então, não adianta nada. Lá na escola eu tratar todo mundo bem, mas Deus me conhece, né? No profundo, né? No escondido. Aí... No oculto. E aí eu percebi que as pessoas me observavam e que realmente eu tinha que dar um testemunho, não só daquilo que eu postava, mas daquilo que eu dizia também, né? Achei muito interessante você falar essa parte sobre como as pessoas observam, né? A questão da gente se comportar como um verdadeiro cristão no ambiente, né? Da escola, trabalho, todos os lugares que a gente estiver, porque entra muito dentro disso que você falou sobre a máscara. Às vezes a gente quer ter um comportamento X de cristão somente dentro da igreja, das quatro paredes da igreja, mas não, esse comportamento ele tem que ser em todos os lugares. Você está indo na padaria, você tem que ir como um cristão. Você está indo trabalhar, você tem que ir como um cristão e manifestar o reino de Deus lá, porque eu acredito que é para isso que Deus chamou a gente, né, para esse lugar de influência. Não dá para a gente levar isso de uma forma que, tipo, ninguém está vendo, então aqui eu posso ser de um jeito, lá na igreja eu vou ser de outro. Porque, na verdade, não vai funcionar. Na verdade, você está se enganando. Você não está enganando as pessoas, você está se enganando. Outra coisa que eu achei interessante a gente conversar seria sobre a questão das amizades. Porque eu acredito que, dentro disso de influência, as amizades são pontos fortes no momento de influenciar a nossa vida. E como foi assim para vocês? Pode ser no começo da sua caminhada cristã ou até hoje, os amigos que você tem hoje, como eles influenciam na sua vida? Então, eu comecei a perceber isso, né? Quando eu me converti também, eu sabia que eu ia perder tudo. Foi algo assim, tudo muito instantâneo, né? Tem pessoas que demoram a se afastar das amizades ou não se afastam. No meu caso, foi tudo muito rápido. E eu lembro que eu percebi que as coisas iriam mudar porque o meu comportamento estava mudando. Estava tudo mudando porque eu me converti, eu já me entreguei assim de cara, com muita intensidade para as coisas de Deus. Então, eu percebi que não ia dar. E aí eu lembro que eu, aos poucos, fui me afastando das amizades que eram muito mais próximas. Eu lembro que eu estava numa festa, e aí eu já era cristã e tal, e eu estava numa festa, e aí não foi muito legal o meu comportamento lá. E aí, eu me senti tão mal lá, que foi, assim, surreal. Eu falei, aqui já não é mais meu lugar. E eu ainda estava indo para a igreja. Tipo, eu estava no começo, estava indo, né? Porque é aquilo, também não adianta a gente achar que tudo vai mudar de uma hora para outra. Tudo é um processo. Deus vai ministrando no seu coração, você vai recebendo essa revelação, e aí você vai tendo entendimento daquilo, e aí você deixa de fazer ou não, Sim. Que aí já é uma escolha. Mas eu lembro que, quando eu estava nessa festa, eu falei assim, cara, não é mais meu lugar aqui. E não aí eu fui, não combina mais comigo, e aí eu fui deixando mesmo de ir radical, me afastei de vez, porque eu entendia que se eu não dava para continuar, ou eu continuava com Deus e avançando no processo com Ele, ou eu continuava com aquelas amizades. E eu entendi que eu preferia Deus 1000 vezes. Até hoje eu entendo isso. E hoje eu percebo que isso, na verdade, eu entendo isso desde que, sei lá, eu tô com 20, vou fazer 26 anos.
Ai, meu Deus. Fazer 26 anos. Acho que foi com uns 18 anos, mais ou menos, que eu entendi que tava tudo bem mudar de amizade. E que eu iria muito. Isso foi algo que Deus me mostrou, assim. Bem na simplicidade de algumas situações, né? Que eu não queria me afastar de algumas amizades, mas eu entendi também que mesmo essas amizades sendo cristãs, sendo legais, a mentalidade delas já não cabia mais com a mentalidade que Deus estava querendo trazer para mim. E aí eu fui entendendo isso, que eu sempre ia mudar de amizade a partir daquilo que eu estava vivendo. Isso não significava que eu não amava as pessoas, mas isso me mostrava que eu precisava andar com quem caminhava com a mesma visão que eu. Então, para mim, eu entendo assim, as pessoas que você anda, ela vai influenciar aonde você vai chegar. Porque eu não acredito nisso. As pessoas ao meu redor não me influenciam. Influencia sim. Porque uma hora você vai... Igual no meu trabalho agora, que eu tô... Se vocês no meu trabalho estiverem assistindo... é muito engraçado, porque a gente convive muito tempo. Eu passo a maior parte do meu tempo com as pessoas do meu trabalho. E é engraçado, porque eu vou pegando algum jeito de falar e tal, né? Algumas manias, a gente vai ficando todo mundo em sintonia. Por quê? Porque isso é amizade. E isso influencia também. Influencia. E você, Gi? Cara, essa temática sempre esteve na minha cabeça, assim, durante quase toda a minha vida. Quando eu era bem novinha, tipo, acho que uns 11 anos, assim, eu era sozinha. Eu não tinha muitos amigos, assim, no meu condomínio e tal. Eu não tinha esse hábito de ter amiguinhas, assim, sabe? E senti muita falta, até que eu me mudei. E aí, nesse novo lugar, eu fiz muitas amizades. Só que eu me apeguei muito a elas, porque eu não sabia lidar com isso. A partir desse momento, as amizades começaram a ser um ídolo na minha vida e no meu coração. Só que eu só tenho essa interpretação hoje, né? Mas naquela época não tinha, e aí eu vivia por isso, eu vivia por essa aprovação. Tive muitas decepções. E eu já me peguei, depois mesmo de ter esse contato com grandes amigos, assim, eu me peguei novamente sozinha. E aí eu conheci a minha melhor amiga atual, eu conheci um grupo de amigos que me acolheu muito. Então eu tinha eles como, tipo assim, caramba, eu nunca vou parar de falar com eles na vida. Só que aí eles me levavam para um caminho totalmente diferente do que eu estava construindo desde que eu nasci. E aí teve um certo momento que eu tive uma decepção muito forte, onde eles apontaram o dedo para mim. Eu dei uma vacilada e aí eles, tipo assim, me escracharam. Depois disso, eu cheguei para Jesus e falei assim, olha, não vai rolar mais isso aqui que a gente está tendo, essa coisa boa, porque eu não me sinto apta e merecedora de carregar essa questão de ser cristã e bater no peito. Eu não sirvo para isso, porque eu não consigo sustentar. E eu tenho muito temor para manchar o nome de Jesus. E aí, a partir desse momento, eu dei uma desviada. Uma afastada. Uma leve... Mas era aquilo, né? Saindo no sábado, mas domingo Tava lá batendo ponto. Porque minha mãe fazia questão de me manter ali. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Tudo bem que algumas vezes eu tava dormindo. Mas... Um beijo, mãe da Giovana. Obrigada. Por causa de você eu tô aqui hoje. Mas isso sempre foi um ponto. E durante esse momento onde eu tava mais desviada, foi onde eu mais fortaleci essas amizades. Então a gente era muito igual. E era muito legal. Não vou chegar aqui e vou falar que era ruim. Porque não é. Era muito legal eu estar com os meus amigos. Sim. E essa é a parte pior. Porque eu sentia o Espírito me chamar, eu sentia Jesus me chamar para voltar ao propósito. E eu não conseguia, porque eu falava, tá, você quer que eu me converta de novo, aquela coisa. Mas você vai tirar meus amigos, porque eu sei que eles não são uma boa influência para mim. E eu não posso ficar sem eles. E aí eu fiquei lutando com essa mentalidade, com Jesus gritando o meu nome, durante, acho que uns 2 anos, assim, em negação. Até que um dia, no Summer, teve uma mudança de mentalidade, assim, muito abrupta. Onde eu cheguei e falei assim, cara,
Jesus é o suficiente. Eu não preciso de amizade nenhuma. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Não, e se eles realmente Meu amado meu tesouro. E se eles realmente forem seus amigos, eles vão continuar. Exatamente. E aí, cara, foi muito engraçado, porque enquanto eu fazia a oração de, tipo, Senhor, eis-me aqui, você tem tudo, tira o que quiser, eu fico sozinha. Se eu tiver você, é o suficiente. E enquanto eu fazia essa oração, eu ficava assim, nossa, Deus vai tirar fulana. Ai, vai ser tão triste, vai ser babado ficar sem ela, cara. Deus não tirou fulana. Deus tirou um outro garoto, que eu era amiga, super amiga, um dos meus melhores amigos, assim. E foi instantâneo. Assim que eu voltei do Summer, ele não falou mais comigo. E eu achei isso muito bizarro. Mas Deus me deu uma paz absurda. Ele falou assim, relaxa, eu não vou tirar todo mundo, não. Vou só tirar os que eu preciso tirar nesse momento. E aí foi onde eu me dei uma distanciada deles. Mas hoje eu voltei a falar com todos, sou amiga de todos. Mas Era uma estação. só que hoje eu tenho Não é nenhuma questão de prioridade, mas é uma visão diferente. Eu estava num lugar, antes de me reconciliar, eu estava num lugar de ser influenciada. Hoje, eu estou num lugar de influenciar. E é bem diferente, assim. Toda a postura, toda a amizade, ela muda completamente. E eu estou amando virar uma nova amiga para os meus amigos que eu já conheço. É uma experiência muito, muito legal, assim, você conhecer alguém de novo. Eu sou Giana. Isso é muito legal. É uma nova versão da gente. Exato. Muito bom você compartilhar isso, porque realmente isso acontece, né, na vida de todo mundo, eu acredito, porque são estações que vão mudando na nossa vida. E quando a gente dá esse passo de ir para Jesus e, tipo, nada mais importa, só Ele na minha vida, realmente você vai ter que fazer escolhas. Você vai chegar um momento na sua caminhada cristã que você vai precisar fazer escolhas. E muitas vezes vai doer, você vai ter que abrir mão de coisas. E uma coisa que pega muito é isso, que a gente é apegado a muitas pessoas. E aí tem hora que essas pessoas vão caminhar para outros lados, porque elas não estão dispostas a abrir mão do que a gente vai abrir mão. Então, não vai dar para a gente seguir. Entra muito também no que o pastor Pablo pregou na última série de mensagens, né, que era relacionadas a emoções. E teve uma pregação específica que foi sobre isso, sobre as pessoas não serem colecionáveis. E, nossa, me pegou muito, porque eu lembrei também de várias pessoas que eu achava que, tipo, faziam parte do meu álbum de figurinha e elas nunca iam sair da minha vida. Só que depois eu observei que, tipo, as coisas fluíram tanto para um lugar que Deus queria me levar que aquelas pessoas ali não cabiam mais. E foi natural, não foi uma coisa assim forçada ou que rolou uma briga, uma separação. Nada disso. Só eu fiz escolhas, aquelas pessoas não fizeram as mesmas escolhas que eu, seguiram o caminho delas e eu o meu. E num certo ponto eu observei e falei, cara, a gente não está mais próximo. Eram pessoas também, como você falou, influenciavam, só que hoje eu preciso ter esse papel de influenciar a partir daquilo que Jesus tem para minha vida, né? Que é o que vai fazer a diferença. E você, Rafa? Então, eu ainda estou sendo um pouco testada, né, nessa parte, porque ainda tem muitas pessoas, né, que como você disse, né, eu estou colecionando elas, mas, como a pastora disse, né, não estão indo para o mesmo caminho que eu. Eu acho que eu não me vejo muito no ponto, tipo, precisar daquelas pessoas ou medo de ficar sozinha. Eu acho que foi mais o caso da Giovana. Como eu já tenho muitos anos de amizade com essas pessoas, elas já viraram parte da minha vida, né? Então... E eu sou muito extremo, né? Se eu não falo, eu não falo. E se eu falo muito. Então, tipo assim, às vezes eu fico assim... A gente sabe. Tipo assim, a pessoa é tão especial pra mim, a pessoa tá ali, eu ainda vejo esperança nela, mas a gente sabe que, tipo assim, uma hora aquilo vai dar um basta ou você vai seguir pra um caminho diferente. Às vezes não é totalmente você se afastar, mas sim tem assuntos, tem lugares, tem horas que não é pra você estar com aquela pessoa, né? Então, eu ainda tô... Ainda tô vivendo isso, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa de fazer tudo na hora, né? Pra mim tem que ser por parte, ainda mais são pessoas que eu gosto muito. E não são aquelas pessoas que... do mundo extremo, que tua mãe fala, não anda com essa pessoa que é má influência. São pessoas que são boas, que têm papos legais, que você gosta de estar com ela, porém o que ela vive não condiz com o que você vive, né? Igual... Eu não sei muito bem essa frase, mas...
fala que quando... Minha mãe sempre me dizia isso, né? Se uma pessoa está fazendo algo de errado e acontecer alguma coisa, vai respingar sobre você, porque você está junto com ela. Você talvez possa não estar roubando, você possa não estar matando, mas está sendo cúmplice só porque você está andando com aquela pessoa, né? Então, isso fala muito a respeito de nós também, né? Às vezes acontece alguma polêmica assim, entre os meus amigos, as pessoas logo falam pra mim, tá sabendo disso? Porque eu tô andando com ela, então eu tenho que saber. Tipo, tá sabendo já o que a fulana fez? Tu viu o que postou? Então, às vezes, isso influencia bastante, né? Só Sim. até aqui. E também não é sobre a gente se afastar de todo mundo. É a gente entender em Deus o lugar que Ele quer que a gente esteja, né? Porque não é só simplesmente, agora eu sou crente e aí eu não vou falar com mais ninguém do mundo. Porque aí você precisa influenciar aquelas pessoas para elas virem até Cristo. Você vai ser essa ponte. Outra palavra. Exatamente. Então, não é você... não ter amizade demais com essas pessoas, mas você entender, tipo assim, que agora você que precisa influenciar a vida dela para o bem. Uma fase diferente, né? Uma fase. Você precisa ter essa noção que agora você precisa ser realmente alguém cristão de verdade, que ela vai olhar e vai falar, nossa, a vida da Rafaela foi tão transformada, mudou tanto, ela fazia certas coisas e hoje ela não faz mais, eu quero viver isso também. E ela se sentir inspirada, né, a viver algo incrível que ela está vendo na sua vida a partir do seu testemunho, nas suas ações, na sua vida do cotidiano. Achei muito interessante isso que você falou. Rapidinho, deixa eu falar um negócio. Fala. E uma coisa que eu também percebo, né, que até a Ana já tinha conversado comigo, que às vezes a gente até se engana, né, que a gente acha que está influenciando, mas a gente não tá. Eu era uma pessoa assim, eu tô sempre certa, eu era, né, não sou mais. Eu estava sempre certa, tipo assim, eu tô influenciando, sendo que as pessoas veem na atitude, como você fala, como você se comporta, o que você faz, então eu ainda tô sendo tratada assim. É um processo, né? A gente sabe sempre como se converter. E ainda mais que eu, tipo assim, eu acredito que ainda vou conhecer muitas outras pessoas. Na minha escola já conheci umas 8 meninas. Eita! Tipo, é muita gente. Eita, influencer! Uou, abre uma cena. Uou. Então, tipo assim, às vezes a gente tem que filtrar essas pessoas que a gente está conversando e tal. Então, eu percebi que eu estava também muito nesse lugar, né? De estar me enganando, achando que eu estou influenciando, mas, na verdade, eu estou sendo influenciada. Só isso. Acontece bastante. Aí cabe... Aí você tem que, né, ir a Deus e entender nele. Sondar o coração de forma verdadeira para saber se sim ou se não. Eu senti exatamente isso nesse processo. E senti Jesus ministrando a mesma coisa no meu coração, do tipo, calma, eu vou mudar algumas coisas de lugar, você não vai ficar sozinha, até porque você tem a mim. Mas algumas amizades não são para esse momento. Um momento onde eu estava estruturando bases, criando posicionamentos. Uma das partes mais importantes, assim, que é o início, né? E estava me alicerçando, de fato, na palavra, aquela coisa toda de início. E a adolescência também, né? Então, tipo assim, muitas das coisas que acontecem, os adultos hoje em dia contam muita experiência de quando eles eram adolescentes. Exatamente. Então, se eu estou andando hoje em dia com pessoas que não estão me influenciando a estar perto de Cristo, quando eu estiver mais adulta, com os 20, 25 anos, eu não vou ter uma lembrança boa de ter vivido algo verdadeiramente com Deus, porque pessoas que não eram para estar comigo estavam. Então, acaba que isso até fere um pouco, né, o nosso testemunho. Sim. Eu queria dar uma dica para você que é adolescente, que está nos assistindo, menina, ou talvez tenha meninos assistindo também. Eu acho que essa fase da adolescência é uma coisa que eu carrego comigo. É um momento onde você precisa se entregar de fato para Jesus, independente das limitações que você tenha. Pecados, coisas que você tenha dificuldade de enfrentar, ou pensamentos, seja qual for eles. Eu também já fui adolescente cristã, e eu peguei na adolescência um momento onde você está sendo formado em muitas coisas, mentalidades, maturidade, é tudo muito exagerado, todo mundo me odeia, ou todo mundo me ama demais, eu sou incrível, é uma coisa assim, muito excesso. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é que se aprofunde em Jesus, sabe, dê o seu melhor da forma como der. Se entregue, porque a maneira como a Rafaela falou, isso me despertou, a maneira como você se posiciona na adolescência vai dizer muito como vai ser seu futuro. Eu, na minha adolescência, apesar das minhas dificuldades, errei muito. Nossa, até
E ainda erro, né? Mas antes eu errava assim, porque eu estava nesse processo de sair do mundo e até carregar a mentalidade de Deus. Então eu errei muito. Ainda não vou dar detalhes muito das situações. Errava igual respirava. Mas, assim, eu estava indo para a igreja, estava perto de liderança, mas ainda estava errando. Assim, entendeu? Errando mesmo. Eu falei igual a Giovana, errando mesmo. E aí, claro, eu não era líder, não. Graças a Deus. E aí, Deus sabe de todas Deus sabe de todas. Mas, assim, eu em nenhum momento falei assim, vou abandonar tudo. Porque eu pensava, se eu abandonar tudo, eu vou ter que voltar para Jesus de novo. Não vai dar, vou ter que continuar. Só de pensar em E aí eu continuei. E por eu ter dito sim para Jesus e indo abrir mão das coisas, por mais que doa, e essa é a dica, por mais que doa, continue. Sabe? Por mais que doe, aquilo que Deus está te pedindo, continue, porque você vai agradecer. E hoje eu agradeço por eu ter dito sim, porque eu abri mão de relacionamentos, né, de namoricos, de conversinhas, até mesmo de coisas bobas que não era, meu Deus, pecado, mas que Deus falou, isso não combina mais com você. Isso não faz mais parte de você. E por eu ter dito não, mesmo doendo, mesmo sendo difícil, achando que eu nunca ia ser uma crente de verdade, passei por muitas crises assim. Eu falei, nunca vou vencer isso, não é possível, Deus. E aí... Socorro! Eu disse socorro. E aí, por conta disso, então, continue no seu processo com Deus, apesar dos problemas que você tenha, porque o seu eu do futuro vai agradecer. E vale a pena, né? Vale a pena. Vale muito a E pena. aproveitando que você já estava falando, tem uma pergunta para você relacionada ao ministério. Porque eu acredito que quando a gente dá esse passo, né, com Deus, do ministério, ser pastora e tudo mais, a gente está sendo influência, porque, de certa forma, muitas pessoas passam a te observar de uma forma diferente quando você está nessa posição. E eu te acompanhei, né, durante o seu processo, porque você foi pastora bem nova. Então, eu queria saber para você como foi isso e como a influência do ministério que gerou em você e tudo mais. Para quem não sabe, eu fui me consagrada pastora com 18 anos. Assim, foi tudo muito rápido em 3 anos, porque eu me converti com 15, dei uma quase desviada com 16, até os 16. E aí, com 17, eu comecei a realmente voltar com aquilo que Deus já tinha ministrado no meu coração. E Ele ministrou aqui, só para contar um pouco em contexto, e aí Ele ministrou com relação a pastoreio, confirmou isso. E, enfim, tive várias confirmações. E aí eu me entreguei mesmo, sendo muito nova, assim, 17 anos, né? E aí eu lembro que isso, para mim, eu comecei a perceber que Deus tinha algo que Ele queria fazer na minha vida. E Ele já estava me mostrando o que Ele ia fazer na minha vida. Então, eu entendia que não tinha mais como eu dar bobeira na minha vida. Falei, não tem mais tempo de ficar, tipo assim, dizendo sim para minha carne. E aí, por isso que também entrou muito disso. Falei, cara, Deus quer fazer algo através da minha vida e eu quero viver o que Ele tem. Então, eu fui entendendo o peso da responsabilidade. Até mesmo nas pessoas ao meu redor. Nessa fase de 17 anos também, eu abri uma célula na escola. Eu não falo muito sobre isso, mas eu cheguei a abrir uma célula, o nome da célula era Wi-Fi. Wi-Fi? Eu senti. Por quê? Cara, eu sou visionária, né? Dá licença. Wi-Fi, por quê? Porque eu queria que as pessoas se conectassem. E hoje a minha igreja é o quê? Uma igreja que se conecta... Uma igreja que se conecta com Deus e com as pessoas. Olha só. Muitos anos atrás, hein? Tava se encaixando. E aí, eu entendi esse peso dessa responsabilidade. Eu sabia que eu não podia dar bobeira. Por isso que, entendendo esse peso dessa responsabilidade que eu tinha, e que, além de eu ser cristã, eu ia ter uma responsabilidade de ser pastora, de pastorear pessoas, então eu sabia que eu tinha que ser exemplo. E é doido, né, que esse processo nos acompanhou. A gente viu muitas pessoas perto da gente, da nossa idade, que levaram outros caminhos. E o meu caminho, ele chegou hoje até aqui, de eu continuar firme na presença de Deus, estar crescendo,
pastorear uma igreja que não é fácil também, né? Ajudando, auxiliar não é fácil. E eu percebo que isso tudo aconteceu porque eu entendi o peso da minha responsabilidade e decidi me posicionar. Eu sabia que não dava para mim brincar no lugar onde Deus estava me colocando. Então, eu levava muito a sério. Eu acho que isso que fez o diferencial, né? Porque você entender que Deus quer te colocar no lugar e Ele te colocar no lugar e você, tipo assim, fazer de qualquer jeito, é muita responsabilidade, sabe? Então, é diferente você ser um membro de uma igreja e você ser um pastor de uma igreja, sabe? Sim. Então, eu fui entendendo isso já muito nova e por isso que eu comecei a dizer sim para Deus e não para muitas coisas, porque eu entendi quem Ele queria me transformar e a influência que Ele tinha na minha vida. E eu carrego isso não só hoje na igreja, fui aprendendo com o tempo depois, mas também acabou que engraçado, todo lugar que eu trabalho agora, eles descobrem que eu sou cristã, e aí descobrem que eu sou pastora, e eles me chamam de pastora deles. Aí eu fico... Aí eu penso na responsabilidade. Enfim, é isso. Pastora em todas as esferas. E, assim, qual conselho você daria para as mulheres, né, meninas, que sentem esse chamado do Senhor para o ministério, mas elas têm medo, né, dessa questão da influência, de como as pessoas vão olhar ela? Qual conselho você daria? Acho que o conselho que eu daria seria guarde o seu coração, guarde você mesmo, de tudo, da aparência do mal, porque isso para mim fez muita diferença. Porque quando eu comecei a entender isso, eu não pensava assim, ninguém tá vendo. Eu pensava, Deus tá vendo. Tipo, Deus tá me vendo. Ninguém tá me vendo, mas Deus tá me vendo. E isso é o mais doido de pior. O mais doido de tudo. Então, eu acho que por eu ter me preservado em muita coisa na minha vida, eu fui me guardando tanto que é engraçado que algumas pessoas achavam assim, Ana é inacessível, não de relacionamento com as pessoas, mas tipo assim, de qualquer outra coisa. As pessoas sempre viram um diferencial em mim, mas por quê? Porque eu evitava coisas que transparecessem mal. Então, é isso. Acho que um conselho que eu daria, já que Deus tem algo de influência na sua vida, se guarde, sabe? Fuja da aparência do mal, fuja, sabe, de qualquer coisa que o inimigo possa ter para te incriminar. E não para você correr do pecado, sabe? Mas para você correr sempre para Jesus. Preservar também o seu testemunho, né? Sim. É exatamente isso, testemunho. Isso Porque uma coisa que eu tenho muito é sobre isso, sobre preservar o testemunho que as pessoas vão enxergar e que depois eu vou contar sobre ele. E aí vai ser um testemunho como? Onde eu expus coisas que não deveria, fiz coisas que não deveria, ou de escolhas, de renúncias que eu fiz com Jesus, sim, sabe? Então, e acho que isso também conta muito em tudo na nossa vida, né? Porque uma coisa que a gente estava falando antes era sobre como pequenas coisas influenciam, que foi um exemplo que eu dei sobre até nas redes sociais, o que a gente curte, o que a gente segue. De certa forma, as pessoas vão observar isso, porque teve até um caso. Agora, quando a gente curte algo, algum vídeo, alguma coisa no Instagram, aparece lá uma bola com a sua cara lá que você curtiu aquilo. E, às vezes, se você curtiu algo que... Nem faz sentido, que não faz sentido para uma pessoa cristã, as pessoas vão ver lá a sua cara que você curtiu e logo dá de cara que você concorda com aquilo. Se você curtiu, você acredita naquilo que está sendo passado ali. E, de certa forma, quem vai ver aquilo vai ser influenciado ou vai ter um pensamento a partir daquilo. Então, tudo, na verdade, que a gente faz, seja nas nossas ações, seja nas nossas redes sociais, seja tudo, vai, de certa forma, voltar para isso de influenciar, né? E agora, para a Rafa, eu queria te perguntar, você que vê muito TikTok, Instagram, essas coisas, está no meio dos adolescentes nisso, como é, né, a rede social para você? Como ela tem influenciado esse meio dos adolescentes? Porque hoje eles estão, tipo, assim, passam muitas horas na frente do celular, de Instagram, de TikTok, de vídeos. E de certa forma, tudo isso, né, influencia na nossa vida. Porque tudo que a gente consome, por um tempo, aquilo dali vai se tornando verdades, aquilo ali vai se tornando fortalezas que a gente vai acreditando naquilo. Então, como é para você a influência da internet na vida das pessoas e na sua vida também?
Então, eu acho que a internet tem coisas que podem nos agregar e também tem coisas que podem nos levar para o mal, né? A gente pode acessar coisas que não deve, a gente pode ler, ver, escutar coisas que não se deve, mas a gente também pode escutar muitas coisas, como eu também já aprendi muitas coisas na internet, no TikTok, no Instagram, mas eu acho que, tipo, você tem que saber dividir, né? Se dominar, né? Porque o pastor Pablo, ele fala isso, né? Se você é um líder, você tem que saber se dominar, você tem que saber o que você faz, né? Se controlar, né? E eu me peguei nisso, né? Porque eu passava horas no TikTok, aí quando eu já estava na hora de ir para a igreja, tinha que arrumar a casa, tinha que fazer tudo muito rápido. Era tudo mal feito, porque eu passei a parte inteira do meu dia ou na escola ou no telefone, né? Eu até desinstalei o TikTok só ano que vem, se... Isso é um propósito, gente. É um propósito pra ela fazer isso. Não, e tem um vídeo meu, uma conta minha que tava viralizando. Tem um que já tá com 95 mil, outro com 30 mil e um com 20 mil. Meu Deus. Eu falei, é minha hora de brilhar. Chegou uma TikToker. Eu falei, chegou minha hora. Mas, Rafa, isso é uma forma de você influenciar pra coisas calma aí, boas. menina, tu não tá Calma, entendendo. tem Ah, tá, vai. Mas tem coisas, ainda mais eu, que sou bem exagerada com a internet, eu quero muito ter fama, mas se eu olhar mesmo, eu poderia muito bem me perder nisso. Aquilo poderia me gerar algo que... E eu senti isso de Deus, entendeu? E eu vi isso hoje que realmente fez sentido. Diante de eu ter, sei lá, uma fama... ou algo na rede social mesmo, né? Viralizar no TikTok, Deus está me preservando de algo, né? Então, eu vi que, tipo, foi na mesma hora. Eu vi um vídeo de um menino falando, né? E eu sempre vi vídeo de gente falando. Eu sempre pulava, não sei o que lá. Aí a menina falando, fica no TikTok, vai ler a Bíblia. Eu falava, tô lendo a Bíblia, mas o que tem no TikTok? Eu sempre passava. Porém, esse vídeo especificamente, o menino tava falando a mesma coisa, mas, sei lá, de alguma forma o Espírito Santo me tocou, né? E ele falou uma frase muito legal ele falou que essas horas no TikTok não vale a nossa eternidade, né? E as horas que eu passava no TikTok era um tempo onde eu poderia estar me aprimorando, né? Em Deus e fazendo valer de verdade a minha eternidade aqui e como eu posso melhorar a minha visão para as pessoas, enfim, aprendendo, né? Aí eu desinstalei E fez esse propósito aí, até ano que vem. E fiz esse propósito. Então, eu acho que a internet, ela não é algo ruim, você só tem que saber usar ela. No meu caso, já estava muito extremo. E eu deixei o Instagram, agora eu estou policiando para eu poder agora não viciar no Instagram, né? Por mais que eu acho que os vídeos é muito chato, o TikTok é muito melhor, mas é um costume, né? Se todo dia eu entrar, se todo dia eu ficar horas ali, o meu cérebro vai entender e sempre vai querer aquilo, né? É dopamina, né? Que se fala? Então, vai sempre querer aquilo. Então, acho que tem coisas boas, você só tem que saber se policiar. Então, se você tiver nesse mesmo caso que eu, se você desinstalava, dava um tempo... Faz um jejum. Antes que fique pior. Pra ficar com Jesus. Porque aí vai passar a vida inteira. Porque eu tenho TikTok há muitos anos. Olha quantos anos eu tenho hora gastada no TikTok. Não tô falando de uma hora. É 3 horas no TikTok, é 4 horas fazendo live, fazendo tipo as coisas. Inútil. E era bom, gente. Não tô sendo hipócrita, não. É muito bom rir dos vídeos. É muito bom olhar os comentários, eu fico horas. Mas não tá me agregando nada. Eu tô sabendo... Tô cronicamente online, mas e aí? E a Bíblia? Não tá em dia? A Bíblia não tá online. Tá com poeira. Não tá online. Então, tipo assim, eu vi o que era prioridade pra mim. Muito bom, Rafa. Arrasou, amiga. E você, Gi? Cara, eu acho que ela pode realmente te distrair do foco certo, né? O que a gente tem como Cristo. Cara, é muito bonito o que a Rafaela falou, porque reconhecer isso é um passo muito difícil, né? Não é fácil você chegar aí, caramba, isso está me distanciando de Deus. E eu preciso romper com isso, né? Então, essa entrega e essa renúncia, ela pode parecer pequena para algumas pessoas, Sim. mas eu entendo que você está mudando algo bem forte. Porque é justamente o que a gente estava falando antes, né? A fase da adolescência é onde a gente está estruturando as coisas. O seu cérebro não está nem em formação ainda. Nem o meu, mas... O meu tá. O meu não está ainda. Mas falta 1 ano só para o meu terminar de formar. Ouça pouco. Chega logo. Mas é muito legal você ter essa sensibilidade ao espírito, porque isso é muito necessário, né?
E falando diretamente para você que está assistindo. Mas sonde o seu coração. Mas sonde verdadeiramente. Não tipo, isso não tem nada a ver. De nada a ver e nada a ver, o inferno tá cheio. E no final tem tudo a ver. Exatamente. Porque, cara, Ai, muito bom. é realmente fugir da aparência do mal. Se você tá esperando que o diabo apareça todo vermelho, de chifre, com um rabo de seta, olha, você vai ficar Lembrei de um esperando. meme. Aí você me quebra. Você vai ficar esperando, porque ele não vai aparecer dessa forma. Às vezes Ele parece quer te bem distrair. bonitinho. Bem bonitinho, não, lindo. Um vídeo bem legal. Lindo. Um vídeo bem legal. Um menino, uma menina bonita. Cuidado. Ele Ele com vem coisas assim, boas. essa é a aparência do mal. Porque a gente Aparência não tá falando... do bem, né, pra essas pessoas. É, porque a gente não tá falando de uma aparência de fato, mas sim de algo que te rouba a atenção. Né? Uou. O diabo, ele quer te distrair, te tirar do foco. É só isso que ele precisa. E aí você vai ficar com 10 horas de uso no celular. Só é justificado se você for como a mim, que trabalha com isso. Né? Obrigada. E aí o meu tempo de uso é tipo 16 horas. Por dia? Nem olhei o meu. Mas eu trabalho com o celular. Entendi. Então é totalmente diferente, entendi. né? Tipo, Você tá trabalhando. Quem eu trabalha, tô sempre trabalhando, então. tem uma hora que a gente nem quer mais. Tem hora que eu... tchau. Joga Esquece. fora. Mas é isso. Agora, pra gente caminhar pro final, né? Foi muito bom esse tempo aqui que a gente passou. A gente pôde compartilhar algumas coisas da nossa vida real, né? Porque a gente, por mais que a gente possa estar numa posição de influência, que as pessoas admirem o que a gente carrega, o que a gente faz e tudo mais, mas a gente está caminhando, né? Para esse lugar ainda. E a gente está querendo viver tudo aquilo que Deus tem para a gente viver. E agora eu queria, para a gente encerrar, que cada uma de vocês falasse um conselho, algo que vocês acreditam que seja importante sobre o poder da influência na vida de uma jovem cristã. Então, eu vou dar um conselho, assim, que eu acho que me ajudou bastante. É sobre influência, mas também ao todo, assim, que eu acho que é honrar Deus nas nossas decisões, né? Na adolescência, a gente decide muitas coisas que vão decidir o nosso futuro, né? Às vezes um sim, às vezes uma conversa ali, às vezes uma atitude ali pode marcar para o resto da vida, né? Tem gente que fala, se eu pudesse voltar atrás, porque fez alguma coisa, uma decisão. Todos os dias a gente decide algo. E foi algo que eu peguei para mim, né? Honrar Deus com o que eu decido, com o que eu decido aprender, escutar, ver, todas as coisas. Então, acho que esse é o meu conselho, né? Você saber, né? É claro, né, que na adolescência também as pessoas não sabem muita coisa, a mente está a mil, mas com o Espírito Santo, né, a gente tem o discernimento, né, a sabedoria, não tem idade para Deus usar, para Deus criar um relacionamento contigo. Então, eu acredito que é você saber escolher bem decisões que vão definir o seu futuro, né, que sejam decisões boas que te levem para um caminho maior, né, que não te atrase, né, porque tem também muitos testemunhos que falam, né, se eu tivesse feito aquilo, hoje em dia eu estaria muito melhor, não teria me atrasado tanto, né, e isso é em tudo, né, em um trabalho, numa amizade, né, como a gente falou aqui, numa influência, e é isso. Muito obrigada. E você, Gi? Cara, na mesma vibe de decisão, dê os nãos que você precisa dar. Porque a gente fica nessa de... Ai, mas... E com pequenas permissões, né, concessões que você faz, você pode acabar concedendo o seu futuro e a sua salvação. Então, dê todos os nãos que você precisa dar, porque eu fiz isso. Dei todos os nãos, até os que eu não queria dar, mas eu precisava. E isso me fez tomar uma proporção de avanço muito grande. Quem diz que há uns 2 anos atrás eu estaria aqui, falando sobre isso? Nunca na vida. Que se alguém me conhece aqui pessoalmente, me conhece antes... Nem sonhando. Nossa, Giovana? Mas é tudo isso porque Jesus me alcançou, mas porque eu estive disposta a renunciar tudo que eu tinha que renunciar.
E aí, eu gosto de sempre falar uma parada para as meninas, né, que eu lidero, os nãos, eles te aceleram, você é um foguete. E aí é como se você... Sabe quando o foguete desacopla? Aquela parte que fez ele sair... Por quê? Porque aquilo estava pesando e isso ia impedir dele chegar a um lugar mais alto. Então, os nãos é justamente isso. É você desacoplar essas cargas pesadas para que você evolua muito mais rápido. E, eu preciso reconhecer que, tipo, num lugar de muita humildade mesmo, reconhecendo o que Deus fez na minha vida e como Ele me transformou, mas a minha evolução foi muito rápida. Eu mudei totalmente muito rápido, mas tudo porque eu decidi. E eu tive que dar muitos nãos que eu não queria. Muito bom. É difícil, mas vale a pena. É incrível ver a sua transformação, gente, de verdade. Amém. E você, Ana, para encerrar? Eu tinha já dado um conselho, né? No início, falando sobre a importância de você não agir sobre as emoções, você permanecer firme na palavra. Agora, um conselho muito importante. Presta atenção. Prepara aí a nota. Aumenta o som. Aumenta o som. Um conselho, eu acho que que realmente também mudou muito a minha vida foi gastar tempo na palavra quando eu era adolescente. Se você é adolescente ou se você está se convertendo agora, eu te dou um conselho. A oração também é muito importante, mas principalmente a palavra. Por quê? Porque você não conhece nada sobre Deus. Então, como é que você vai dizer sim, dizer não, sem conhecer? Agora, a palavra, ela te dá um norte. Muito bom. De quando é Deus e quando não é Deus. Então, eu li muito Provérbios quando me converti, porque é sobre sabedoria. E lá, toda vez, eu li muito, tipo, eu li várias vezes Provérbios. E fiquei vários tempos olhando, meditando naquilo ali. E aí eu lembro que quando eu ia fazer alguma coisa, vinha a passagem da Bíblia na minha cabeça e eu falava, ixi, isso não é de Deus, não. Eu acho que isso foi também com certeza, isso foi um dos maiores diferenciais no início da minha conversão. Porque eu passei tempo lendo a palavra e isso fez eu entender quando era Deus e quando não era. E aí, quando eu entendia que era Deus, eu obedecia. Então, é isso. Muito obrigada, meninas, por tudo que vocês compartilharam aqui. Admiro muito o que vocês carregam. E acredito que, de certa forma, vai poder abençoar a vida de muitos adolescentes e jovens que vão estar assistindo esse podcast. E espero que vocês consigam pegar algo que a gente falou aqui, que a gente conversou, para a vida de vocês, que faça realmente alguma diferença, que haja transformação na vida de vocês. Se esse vídeo tocou a sua vida, compartilha ele muito, 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 muito com as suas amigas. Manda nos grupos que você participa. Envia para todo mundo. E é isso. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. E não sei encerrar. Deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso. Curte, comenta, compartilha. Aguarde o próximo episódio. Eita!